Hoje, eu quero lembrar para você que um desses 10 mandamentos que aprendemos no último estudo, tem um deles, que está sendo esquecido, tá bom? E Deus convida a gente a lembrar dele. É o nosso tema agora. E o primeiro verso que vamos ler está em Gênesis capítulo 2. Aqui é a criação, o começo de tudo. Aqui não tem igreja, aqui não tem Israel. Aqui é o ideal de Deus para os seus filhos. Em Gênesis capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Assim, pois, foram acabados o céu, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º, que é sábado, a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu falei que o 7º dia é o sábado, né? Mas a Bíblia não diz aqui a princípio que o 7º dia é o sábado. Mas como que eu sei disso? Faz a conta na sua casa. Antes de segunda-feira vem o quê? Vem a primeira-feira, né? Então domingo é o primeiro dia da semana. Depois vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depois do sexto vem o quê? Vem o 7º, que é o sábado, o 7º dia da semana. Ao verso 3, capítulo 2 de Gênesis. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. No verso 2 aprendemos que ele descansou nesse dia, não é isso? No verso 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então no 7º dia, todos os dias são especiais, mas o 7º dia, só nesse 7º dia, que Deus fez 3 coisas. Qual foi a primeira? Ele descansou no 7º dia. Então o sábado é um dia de descanso. Pastor, eu aprendi que o importante é ter um dia na semana para descansar, independente de qual seja. É verdade, é importante ter um dia na semana para descansar. Mas Deus já escolheu esse dia para a gente. Não pode ser o dia que a folga que o patrão me der. Eu tenho que lutar pelo sábado, que Deus já disse que é sábado. Tenho que descansar no sábado. As horas do sábado são horas abençoadas. E quando eu aceito esse conhecimento, quero viver em minha vida, se torna bênçãos para mim também. Deus descansou nesse dia. Embora Deus não se cansa nem se fadiga, né? Está na Bíblia esse verso. Ele descansou para nos dar o exemplo. Ele descansou, ele abençoou, não é isso? E ele santificou, ou seja, só Deus tem capacidade de tornar algo santo. Ele tornou o sábado, ao tornar o sábado santo, santo significa separado para algo especial. Então, dos 7 dias, ele separa o sábado para algo especial, porque o sábado é um dia espiritual, é um dia de buscarmos coisas espirituais, um dia de ajudar o próximo, de ajudar a igreja de Deus. O sábado é o dia que eu me empenho mais nas coisas sagradas, que eu cuido melhor da minha família, que eu estou mais próximo de Deus e daqueles que me amam. Bonito sobre o sábado, não é mesmo? Quando o sábado começa, olha o que está aqui no capítulo 1, verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, entenda que quando Deus cria aqui o mundo, não tem um relógio no pulso aqui de Deus nem de ninguém. O que mede as 24 horas do dia é o sol do dia e luz e estrelas à noite. Então houve tarde e manhã o primeiro dia, ou seja, quando começa a entardecer, está começando então um novo ciclo de dia, um novo ciclo de vida para a gente. Por isso que a gente recebe o sábado no pôr do sol de sexta, porque no pôr do sol de sexta está começando o sábado para a gente, não é meia-noite. Lembrando que não tinha um relógio, né, no pulso do povo. Deus criou aqui os astros para marcar o tempo para a gente, tá bom? É interessante que esse ensino aqui de Gênesis, no começo da criação, ele é repetido lá em Êxodo capítulo 16. O povo está agora no deserto, Deus livrou o seu povo da escravidão, eles estão indo em direção à terra prometida, tá bom? Semelhante a mim e a você, né? Fomos livres, éramos escravos do pecado, fomos libertos da escravidão. Estamos caminhando rumo à Canaã celestial. O povo está fazendo essa caminhada no deserto. Olha o que Deus ensinou para eles aqui em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, verso 25 a 30. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo, teimoso, né? Para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Então eles estão aqui. Perceba que o ensino do sábado foi passando de geração em geração. Até chegar um ponto ali em Êxodo 20 que Deus passa de maneira escrita e relembra ele de maneira verbal ali, não é isso? A todos.
mas que foi passado de geração em geração. Tem vários indícios para isso. É um princípio eterno, tem a ver com o caráter de Deus, com a personalidade do Senhor e com o plano que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, domingo a sexta, a gente trabalha e busca o pão, não é isso? Busca o alimento, o sustento, mas no sábado a gente descansa no Senhor, porque a provisão já nos deu, a providência já supriu nossas necessidades. É interessante perceber que a gente entende sobre os mandamentos e sobre a lei de Deus, sobre o sábado, de Gênesis a Apocalipse. Tem inúmeros versos falando sobre esses ensinamentos tão importantes. Perceba que o livro que nós temos em mãos, nós chamamos de Bíblia, na verdade são 66 livros, né? Juntos torna a Bíblia. Perceba que quem escreveu isso aqui foram judeus. Até hoje eles guardam o sábado. É ridículo alguém dizer assim, não, as coisas mudaram no Novo Testamento. Onde está isso, gente? Cadê a mudança que eu não estou vendo na Bíblia? A mudança, quando a pessoa mexe ali na lei de Deus, nós aprendemos no estudo anterior, né? A Igreja Católica fez isso, estava profetizado que eles fariam, não pegou Deus de surpresa. Essa mudança que eles fazem na lei não é um fato bíblico. Você não vai encontrar isso aqui na Bíblia, ou pelo menos você não vai encontrar um conselho, né? Foi profetizado que aconteceria, mas você não vai achar esse conselho para mudar a Bíblia. Você não acha isso na Bíblia, porque essa mudança foi um fator histórico. Foi profetizado na Bíblia e comprovado pela história. É um ponto histórico. É possível a gente saber a data, o imperador, o papa da época que fez a mudança. Mas não é uma mudança bíblica. Você não vai achar na Bíblia um conselho para deixar de guardar o sábado, um conselho na Bíblia para você não guardar mais o mandamento de Deus. Não existe isso. Então a Igreja Católica corrompeu, adulterou o Evangelho no passado. E muitos evangélicos de hoje estão seguindo leis católicas, embora não esteja frequentando a Igreja Católica, está servindo ainda, seguindo essas leis católicas erradas do passado. O próprio Cristo, olha que está em Lucas capítulo 4, verso 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então perceba que Deus, Jesus Cristo aqui, Deus encarnado, ele tinha o hábito, o costume de ir à igreja aos sábados. O próprio Jesus, ele guardava o sábado. A gente encontra na Bíblia, os discípulos guardavam o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, os patriarcas, reis, profetas, todo mundo guardando o sábado. E tem gente hoje dizendo que segue a Bíblia e não está guardando o sábado. Como que a gente entende isso, né? Mas, pastor, é difícil para mim. É mais cômodo guardar o domingo ou outro dia. Porque no sábado é complicado. Isso é verdade. Para muita gente é mais difícil. Mas se Deus pediu para você fazer isso, é porque Ele vai te dar um livramento, Ele vai cuidar de você, confia nele. Eu não posso dizer assim, pastor, eu prefiro guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Eu aprendi que meu pastor me ensinou assim. Olha, Deus não deixou isso para o seu pastor decidir. Ele já disse que é sábado. Até porque se fosse facultativo cada um escolhesse o dia de guarda, eu na minha igreja, se eu tivesse poder para isso, coisa que eu não tenho, eu falaria assim, vamos guardar a sexta. Porque para ressuscitar tem que morrer. Então se ele ressuscitou no domingo, ele morreu na sexta. Vamos guardar a sexta a partir de hoje. Mas ele não deixou livre para a nossa vontade, já decidiu. Isso vem dele. O sábado é o dia do Senhor, não é o meu. É ele que já disse isso. Interessante que na semana da criação, você percebe que nenhum dia tem nome. A gente que inventou, domingo, segunda, terça, quarta, assim vai. O sábado tem nome. Desde que Deus criou, ele deu esse nome, ele não permitiu que ninguém tirasse. Até hoje, o sétimo dia é o sábado do Senhor, nosso Deus. Vale observar também que Paulo, que foi alcançado pelo Evangelho após a morte e ressurreição de Cristo, ele continua sendo fiel aos mandamentos de Deus. Então não existe isso que depois da morte as coisas mudam, depois da morte de Cristo. Olha o que está em Atos, capítulo 17. Atos 17, verso 2 diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então Paulo, segundo o seu hábito, ele foi dar estudos bíblicos no sábado. No sábado ele encontrava com o povo ali, porque o sábado é dia de pregar o Evangelho. Ah, pastor, olha, eu vou o dia que der para mim. Gente, se você tiver isso no seu coração, você não vai ter dia nenhum. Todo dia a gente está sobrecarregado, todo dia estamos correndo. É um princípio. O dízimo não é um princípio? Eu não escolho quantos que eu vou devolver para Deus de dízimo. Deus já escolheu, é 10%. Tá? Eu não escolho qual dia eu vou seguir a Deus. Deus já escolheu, é o sábado. Aliás, todos os dias eu sigo ao Senhor. Mas o sábado é o dia especial. Na criação nós vimos isso aqui claro, em Gênesis capítulo 2, os primeiros versos ali que nós já lemos com você. Em Ezequiel capítulo 20, e eu finalizo aqui, olha que extraordinário isso aqui, que
e seja uma motivação para mim, para você todos os dias sermos mais fiéis a Deus e guardar os mandamentos. São 10, tá bom? Mas é incrível como Satanás está fazendo o povo esquecer do quarto. Fala sobre o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Olha o que diz. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Sabe quem nos torna santo, ou seja, quem nos torna mais semelhantes a Deus? É só o Criador. Ele já deu o sábado como sinal, perceba essa palavra. Olha o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o Senhor vosso Deus. Então, a Bíblia nos diz que o sábado é um sinal, é a marca entre Deus e seu povo. Não é assim? Interessante que a besta do Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 13, a besta que é esse movimento babilônico, né? Esse sistema diabólico orquestrado pelo diabo, que tem invadido muitas igrejas, que estão esquecendo o mandamento divino, que estão esquecendo as ordens de Deus e fazendo ordens humanas, tradições humanas. Todo esse sistema é babilônico. Olha o que está em Apocalipse capítulo 13. A marca da besta, a besta tem uma marca, né? Apocalipse capítulo 13, verso 16, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Vale observar que Deus tem uma marca, Deus está sinalizando o seu povo, Deus está marcando o seu povo, Deus tem um selo, está colocando sobre o seu povo. E deixou claro que esse selo é qual? É o dia do Senhor, é o sábado. E vale observar que a besta, esse sistema babilônico, que Apocalipse 3 apresenta aqui duas bestas para a gente, orquestrada pelo diabo, também tem uma marca para o seu povo. Se a marca de Deus é o sábado, qual seria a marca de Satanás? A marca da besta, Apocalipse 13. Não tenho dúvida que é um dia. É um dia de guarda, que não é um dia de Deus. Então, qualquer dia, domingo ou outro qualquer, que é escolhido para substituir o mandamento do Senhor, pode se tornar em sua vida a marca da besta. Em Isaías capítulo 66, olha o que nos ensina aqui Isaías 66. Pastor, isso são coisas de homens, o sábado não existe mais. É interessante que no céu ainda vamos guardar o sábado. Isaías 66, verso 22 e 23 diz assim: porque como os novos céus, olha só, e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e a vossa carne. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, amigos, já que essa vida é uma preparação para a eternidade, em todos os sentidos, Deus convida eu e você a termos o sábado como um dia de repouso, um dia de guarda, um dia de reverência, um dia de respeito, um dia espiritual, um dia de estar mais com a nossa família e mais com Deus e menos com a preocupação do mundo. Porque assim estaremos nos preparando, porque na eternidade também iremos guardar o sábado como dia do Senhor. Nessa vida a gente vai na igreja ouvir o pastor pregando no sábado, ou um outro líder, um outro membro. Na eternidade iremos ver o próprio Cristo pregar no sábado. Todos estarão reunidos ali. Está profetizado aqui, vai se cumprir em nome de Jesus. Atos capítulo 5, verso 29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas pastor, eu estou nessa igreja aqui, a minha família daqui, meu pai é o pastor da igreja, agora como é que eu faço? Não posso mudar, não posso sair. E agora, Deus está falando para você, mas vale seguir a Deus do que aos homens. É isso? Você quer ser filho de Deus? Então obedeça ao Criador. Olha o que está em Mateus capítulo 10. Também é um texto que me motiva muito nessa caminhada cristã de viver na contramão do mundo, né? Mateus capítulo 10, verso 34 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Olha que forte isso, que mexe comigo, né? Então Deus convidou eu e você a refletir. Tá difícil, tem complicações, mas Deus convidou você porque você é capaz. Lucas capítulo 18, verso 28 a 30, diz assim: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe próprio Cristo: em verdade vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna.
Deus promete a você uma coisa: você vai ser mais feliz do lado dele, mais feliz nessa vida e ainda herdar a eternidade. Eu sei que é um ensinamento impopular, incomum, né, que eu te passei nesse momento. Mas se Deus preparou isso aqui para você, é que Ele tem grandes planos na sua vida com essa verdade. Não lute contra o Espírito Santo. Sua consciência está te trazendo para o texto sagrado, porque Deus está te chamando para uma grande obra. Deus quer transformar você e a sua casa. Eu falei de maneira rápida aqui, mas tem tantos versos lindos na Bíblia, tantos versos. O Apocalipse fala muito sobre o sábado, sobre os mandamentos de Deus. Tentei resumir para você aqui de maneira objetiva. Ainda assim, passei um pouco do tempo, né? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude nessa decisão. Fique do lado do bem, porque no fim é o bem que vai vencer, é o bem que vai derrotar o mal. E nós vamos herdar com o nosso Pai a eternidade. Hoje é hora de a gente protestar. Vamos restaurar o Evangelho, vamos reparar as brechas, vamos mostrar para esse mundo que existe um Deus que não muda, e um Deus de amor, e um Deus que tem uma verdade extraordinária para mostrar para os seus filhos. Eu, quando conheci o Evangelho, a verdade sobre o sábado, os mandamentos, eu participava de outra igreja. Não foi fácil para mim sair de uma tradição familiar, mas hoje, pela graça de Deus, eu tenho meus familiares mais queridos comigo, e pela graça de Deus, irei buscar os outros para que possamos estar juntos, num só aprisco, né? Com um só pastor, vivendo a verdade, não meias verdades, vivendo a verdade de Deus para a minha vida, testemunhando e trazendo outros para essa caminhada maravilhosa. Deus abençoe você.